Vai, vai. Começar a brincadeira, vai, vai. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem cerveja gelada a tarde inteira. Vem soltar a lascívia acumulada. Vai, vai, vai começar a peruada. Bom dia de novo. Hoje não tem diretoria, não tem docentes, não tem alunos, antigos alunos. Hoje só tem franciscanos na mesa e o nosso rei, o rei da peruada, o nosso protagonista, quem eu rendo todas as minhas homenagens e meu respeito, para um bate-papo muito gostoso, muito informal, muito descontraído sobre o que é a peruada, a importância da peruada. Essa que é uma das nossas tradições mais legais, mais importantes, e nunca foi tão importante quanto no momento de agora. Então a ideia é que a gente fale rapidinho, cada um de nós, sobre as nossas experiências e contar um pouquinho para vocês sobre o que isso significa, e abrir para a gente conversar, para que vocês também conversem com a gente. Então a gente vai passar algumas experiências, algumas informações, algumas histórias, vai dar algumas risadas juntos. E vocês também vão falar, por favor, Michelle. Então, a gente está com a ajuda aqui eu queria agradecer muito, muito o Secretaria de Contas de Agosto por ter possibilitado esse bate-papo hoje, pela organização de tudo que vai acontecer. Tudo que vai acontecer agora em outubro. Afinal de contas, né? O que é isso da peruada? Nossa, ele não está se vendo. O que é isso? Por que peruada? De onde vem a peruada? Se conta uma história aí que na década de 40, no final da década de 40, 48, os nossos meninos sempre criativos e sempre malvadinhos do Centro Acadêmico de Agosto terem furtado uma coleção de pirus premiados de um professor, o professor Mazagão, aqui da casa, e teriam, de uma forma assim muito irônica, convidado esse professor para um jantar e servido os pirus sem avisar. Servido os pirus, o professor Mazagão comeu, gostou muito, sem saber que estava muito para os pirus. E diziam que daí surgiu a piruada. Não é verdade. Isso, quer dizer, o fato aconteceu. E aí eles inauguraram a Ordem do Peru. Mas o Centro Acadêmico de Contas de Agosto tinha esse hábito. Então a gente já teve a Ordem do Corvo, quando furtaram o corvo e mandaram para o Getúlio Vargas. A gente teve a Ordem do Veado, a Ordem da Capivara, sempre os nossos alunos presenteando homenageados, assim, ironicamente, com animais. Isso de fato aconteceu, mas isso não tem nada a ver com a piruada. A piruada é muito anterior a isso. Na verdade, se a gente olhar para registros históricos, aqui pode passar mais uma opção. Se a gente olhar para registros históricos, vocês lembraram? Se a gente olhar para os registros históricos aqui da faculdade, a gente vai ver que a piruada é muito, muito anterior a isso. Tem um escrito do Espírito Saint-Exupéry, que foi aluno da faculdade entre 1905 e 1909, e ele conta, nesse escrito dele, da sua própria participação na piruada. Então, em 1905, já havia peruada. O que é essa peruada? Por favor, pode passar. O que é essa peruada? É uma tradição com uma inspiração europeia, assim, com inspiração coimbra, de reconhecimento, de recepção dos calouros pelos veteranos. Então, quando o calouro entrava na faculdade, isso é histórico, isso é muito tradicional das faculdades, passava por uma série de trotes, mais ou menos legais, mais ou menos violentos, mais ou menos politicamente corretos. E aí, por volta do mês de maio ou junho, havia uma cerimônia que era quase que uma alforria desses calouros. Era chamada assim, de alforria. Você recebia um diploma de burro, depois o professor você pode contar um pouco disso, que até uma estrofe do calor burro, né? E era o momento em que, então, esses calouros eram recebidos e considerados, a partir de então, como iguais.
pelos veteranos, né, como também franciscanos. Isso acontecia entre maio e junho. Essa celebração acontecia por meio de uma parada, né, pelas ruas aqui da Paulicéia, com carros alegóricos, e que os calouros eram chamados a declamar, a fazer discursos e ficavam sendo vaiados pelos veteranos. É isso que acontecia, uma brincadeira franciscana. Acontece que São Francisco sempre teve um peso político muito importante, né? Teve uma posição historicamente muito importante, um reconhecimento social muito grande, e portanto tudo que acontecia aqui reverberava na sociedade. Os nossos franciscanos, percebendo essa situação, né, o seu protagonismo dentro da cidade de São Paulo, desde o primeiro momento, começaram a aproveitar essa passeata, esse desfile alegórico, né, para transmitir mensagens políticas, transmitir críticas importantes à sociedade, né, transmitir as posições da faculdade de Direito. Quando a gente fala faculdade de Direito, o discurso não é institucional. De novo, eu estou aqui nem como professora, nem como vice-diretora, eu estou aqui como franciscana. A nossa única diferença aqui é em relação à quantidade acumulada de piruadas que cada um tem. Só essa, né? Mais nada. Então, quando eu falo que a faculdade transmitia sua posição para a sociedade, não era a faculdade institucionalmente, não eram os professores, não era a diretoria, eram os alunos, né? Era a juventude, com toda a sua força, com todo o seu sarcasmo, com todo o seu bom humor e também a sua elegância, né? Transmitindo mensagens políticas para a sociedade. Isso é muito registrado, né, nos jornais da época. Eu trouxe alguns para vocês. Então, na década de 1930, a gente tem o Correio Paulistano sempre, anualmente, né, dando uma ênfase gigantesca, né, para a piruada. Esse é um dos exemplos, inclusive com uma fotografia, né, mostrando o que significava a piruada. Em 1937, o Correio Brasiliense trouxe também em destaque a piruada, né, descrevendo aquele momento em 1937 como um cortejo de baianas, soldados romanos, homens das cavernas, cavaleiros e cavalos pelas ruas da Paulicéia. Era muito comum, então, a presença de carros alegóricos, animais, né, então, cavalos, burros, elefantes, tigres. É claro que nós atualmente poupamos os coitados dos animais, né, do nosso humor satírico franciscano. Então, hoje em dia eles não graças a Deus não participam mais disso, mas desde o início, né, a gente tinha um grande desfile. Por favor, o próximo, um grande desfile pelas ruas de São Paulo. Vejam que a revista... Vejam que a revista 12 de agosto de 1955, olha que interessante, na década de 50, a gente tem aqui uma notícia na revista 12 de agosto, realizada na faculdade, aquela piruada daquele ano, de 55, com 5 carros alegóricos. Vejam só se não parece atual para vocês. O primeiro carro alegórico é uma homenagem à justiça. O segundo, o carro alegórico pela liberdade do trabalho, claro, um carro satírico, né? Fazer uma crítica em relação ao trabalho. O terceiro carro, a reforma eleitoral. O quarto carro, a delegacia de roubos e pancadarias, professor Luciano, denunciando o escândalo que era o tratamento que a polícia dava ao cidadão, né, com a violência toda praticada. E o quinto carro era o carro contra a proliferação das faculdades de direito, era uma crítica à precarização do discurso jurídico. Vejam só, isso na década de 50. Parece que todos os motivos são bastante atuais. Inclusive, naquele mesmo ano, além dos carros alegóricos, muitos cartazes, muitas faixas usadas pelos alunos, dentre as quais uma sobre a necessidade de reforma penitenciária, professor Luciano. Tudo isso com muito bom humor. Próximo, Michel, por favor. Reconhecem alguém essa foto? Todo mundo já pirou nessa vida, inclusive presidentes da República, né? Mais ou menos queridos pelo povo, não importa, sabe? Então, essa... ele é o de chapéuzinho aqui, ó. Reconheceram? O Michel Temer? Franciscano. Essa foto é de 1959. Então a gente está no final da década de 50. Vejam, portanto, que a gente está falando de uma tradição muito mais do que centenária, né? Uma tradição que remonta às origens da faculdade e uma tradição
tem uma força política incrível, né? Porque é a transmissão de uma crítica social, mas não de qualquer forma, de uma forma bem-humorada, com sarcasmo, com ironia, com bom humor. E nada melhor do que usar o humor e o sarcasmo para colocar o dedo na ferida, né? Para atingir em cheio a crítica que a gente quer fazer. E esse é o lema, em latim, todo mundo já ouviu falar, da Peruada, né? O riso corrige os costumes. Né? Esse é o slogan da Peruada. Né? Essa é a cara da Peruada. Por isso, inclusive, essa musiquinha que o Vitão acabou de cantar para vocês, ou essa estrofe, faz parte de uma musiquinha que foi composta também na década de 50 por um franciscano, que é muito divertida, né? Que tem trechos muito divertidos, em homenagem a essa farra que é a Peruada. Portanto, qual é o sentido da Peruada? O que a gente veio discutir aqui? A Peruada é uma super festa, já viram, né? 5.000 pessoas, mais ou menos, por baixo. Esse ano, com certeza, serão mais. É uma super festa? É. Tem muita música? Tem. Tem muita bebida? A gente não vai beber, né? Mas jamais lembre de Jamel. Que é a... Caninho do bacharel. Caninho do bacharel. Tem muita bebida? Tem. Tem muita brincadeira? Tem. Mas tem sentido político. Né? É uma passeata carnavalesca? Sim. Satírica? Sim. Mas política. Por favor, Michel. E eu trouxe para vocês alguns modelos de... Opa! Errei. Aqui tá errado, desculpa. Próximo. Opa, errei de novo. Próximo. Desculpa. Então nós temos aqui a cara da Peruada com as suas fantasias. Próximo, Michel, por favor. Então vejam que a gente sempre tem... Você já elegeu... Qual foi o mote? Votar, como mais votado? Ontem teve a votação final, o segundo turno, né? O Peru não tá tranquilo, que é 100 anos de sítio. Pronto. Maravilhoso. Próximo, Michel, por favor. Então a ideia... Qual é a ideia? Não existe franciscano que seja franciscano de verdade se não participa da Peruada. Ponto número 1. Simples assim. Ai, professora, Deus. Costumes religiosos não me permitem. O problema é de vocês. Seguindo alguns critérios e alguns cuidados. Né? Cuidados com segurança pessoal, né? Cuidados afetivos, amorosos, né? Ninguém traz namorada pra Peruada. Como ninguém traz isso aqui, telefone, como que vai ficar sem, né? Em segundo lugar, porque o que acontece na Peruada fica na Peruada, senhores. Sem tirar foto do coleguinha e depois usar como instrumento de ameaça. A gente conta a história dos outros, as nossas a gente sabe e não conta. Eu nunca vi o professor Luciano na Peruada e também nunca vi ele saber isso. Qual a ideia? Todo mundo tem que participar da Peruada. Como? Eu vou numa loja de fantasia, lupa, fantasia da Branca de Neve. Não é uma festa de fantasia. Okay. Como é que é a fantasia da Peruada? É política. E eu trouxe um monte de fotos, enquanto a gente for falando, eu vou passando essas fotos para vocês, para mostrar. Pode passar. Para mostrar que essas fantasias são fantasias feitas por vocês, de forma criativa. O que vale aqui? A sátira. Né? Então, pensem, usem... Pode passar, Michel. Pode passar, Michel. Bom, vocês vão se relacionar com todo mundo que vai estar na rua e vai acompanhar a Peruada, que é o mesmo momento de confraternização. Pode passar, Michel. Olha só, por favor. O dinheiro da cueca, né? Ela tem dinheiro da cueca, viu? Pode passar. Nossos meninos. Pode passar. Pode passar. Amazônia, um pouco de bebida. A nossa menina já apareceu uma vez. Pode passar. Essa é ótima agora. Pode passar. Essa eu tô ganhando. Essa é ótima também. Nosso antigo aluno. Então, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia das fantasias da Peruada.
Usem a imaginação de vocês, a criatividade, o talento, a inteligência monstro que vocês têm para participar desse mundo. Eu vou parar de falar para que eles possam falar. A gente tem aqui o nosso protagonista, a gente tem antigos participantes e, quem sabe, atuais participantes da Piruada também, que vão contar as suas histórias. Então eu faço a palavra, depois a gente continua falando. E fala agora o nosso amigo, é rápido. Bom, gente, bom dia para vocês novamente. Olha, eu tenho participado da Piruada desde 83, quando ela retomou, que nós estamos vivendo um período semelhante ao de hoje, como eu diria que era final de ditadura. Muito bem. Naquela época, como eu já disse, nós vimos animais, então, todo um contexto político da coisa. Nunca foi perdido isso, porque nós saímos até com direta já, com vários motivos políticos, e tinha, sim, muita participação dos estudantes, da Academia de Letras, da Casa do Estudante, do Departamento Jurídico, todos os órgãos participavam ativamente. A Academia de Letras fazendo poesias, tinha até um livrinho que era premiado, que ele fizesse a melhor poesia acerca da Piruada. A Casa do Estudante vinha representado pela Cama Cor-de-Rosa, que é o hino da Casa do Estudante. Tem um quarto cor-de-rosa e uma cama tira-prosa, onde mora o Bernardão. Essa cama era empurrada assim pelos moradores da casa. Por que isso, gente? A casa motivava. Por que dessa casa? Vinham jornalistas que queriam saber o porquê daquela cama. Aí eles iam fazer as reivindicações da casa. Não tinha participação da Academia de Letras, tinha. Sendo acadêmico, claro, já vinha a faixa na frente, que atualmente até tinha sido abolida, que eu pedi a eles para ressuscitar isso. Que, olha, sendo acadêmico, tem a faixa, eu liguei do castigo Timóteo. Por isso vocês modificam costumes. Muito bem. Então, toda essa participação foi perdendo ao longo do tempo. A Piruada, as anteriores, as últimas, estava virando uma bonita picareta. Tá? Por quê? Porque deixavam até Sérgio Malandro, qualquer artista, falar em nome da São Francisco. E não é isso. A voz é de vocês. Querem falar alguma coisa? Querem fazer algum discurso? Façam a abertura. Tem a prefeitura que é logo ali, olha. Gente, nós estamos invadindo o centro da cidade. Como é que está o centro da cidade? Está um lixo, sabe? Todo abandonado, então é hora de vocês fazerem críticas, sim, a prefeitos. Ao prefeito que está aí. Pode-se fazer um discurso? Gente, nós estamos parando a cidade. Fale alguma coisa na Praça da República. Então, até o motivo dessa grande carta que saiu agora foi no momento desse que eu tive com ex-alunos que eles estavam perguntando, então, como é que está? Você ainda está na Piruada e tal? E eu comecei a reviver isso e falando sobre quem? Gofredo. Gofredo da Silva Teles fez a primeira carta de 1977 e ele descia, eu morava na São Luís, ele descia e fazia, no início de 83, ele resolve essa carta falando sobre a São Francisco e direito. Era aplaudido. Dali nós vimos, aí tinha a passada pela Câmara, outro discurso. Os fóruns, o Fórum Criminal, aqui onde é o Tribunal de Justiça agora, esse ano estava fazendo, também tinha sempre algum discurso falando sobre justiça, falando sobre tudo, que está se perdendo sim no tempo. Foi se perdendo no tempo, então estava virando uma bonita micareta. Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês, para não deixar essa coisa acontecer. Vocês têm que botar a voz de vocês. Falem. Não é um discursozinho rápido? Sim, mas façam. Era isso que eu queria falar para vocês. Bom, gente, meu nome é Thiago, eu sou da turma 184, entrei em 2011, sou aqui um dos mais calorinhos da mesa, mas eu queria que primeiro fazer uma memória de como foi o meu primeiro grito do Peru. A gente está falando de Peruada, mas também tem um grito do Peru, né? Que ele acontece um pouco antes. Bom, vocês já devem estar sabendo mais ou menos, mas o grito do Peru é quando
a gente vem para a faculdade anunciar que vai ter a peruada. E quem vem anunciar isso é o nosso rei. E tem o cortejo desse rei atrás. Esse cortejo é composto justamente por vocês. Nós vamos de sala em sala buscando vocês e depois se inicia uma festa dentro da faculdade. Então, assim, essa é a primeira chance que vocês vão ter de ter uma festa dentro da faculdade. Então, assim, aproveitem. Isso é super legal, é incrível. E quando eu estava no meu primeiro ano, eu estava lá sentadinho, com muito calorinho naquele dia, que a gente mais ou menos sabia o que vai acontecer, né? E eu não sabia. Não, foi chocante. E do nada começaram... Eu não vou contar detalhes, porque você não tem a surpresa. Mas, bom, entraram na sala, depois a gente foi fazer o cortejo. E vou contar o que aconteceu no porão. Cheguei no porão, era Open Tequila naquele ano. Exato. E no porão tinha uma máquina de espuma, e espuma até a cintura. Aquilo era surreal. Vai ter máquina de espuma esse ano, já sou. Máquina de espuma confirmada aqui pela diretora. E, gente, foi uma coisa incrível. Eu tenho ainda flashes de memórias daquilo. Claramente flashes, que vocês sabem o que aconteceu. Mas assim, isso. E depois daquele dia ainda, como todo calor, eu não me preparei, eu tive que ir pro estágio, eu estava estagiando já no primeiro ano. E aí eu cheguei lá todo ensopado, né? E fiz meu estágio, todo mundo fingiu que estava tudo normal, eu fingi que estava tudo normal, ninguém perguntou, eu não falei nada, e o dia se passou. E o que é importante disso? Gente, se planejem, se tiver um estágio, fica doente. Covid está aí para isso. Estou meio gripado, estou meio mal. Enfim, vocês têm várias desculpas agora. E não percam o grito do Peru ou a peruada por alguma coisa trivial que vai poder ser um estágio que vocês vão conseguir dali no mês do estágio de novo. Fiquem tranquilos com relação a isso. Eu tenho certeza. Eu não falo que eu garanto que eu não vou poder dar estágio para todo mundo, mas eu garanto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas a memória vocês não vão conseguir de volta, se vocês não forem. Essa é uma experiência que vale ser vivida. E o importante disso é o seguinte: a peruada e o grito do Peru, diferentemente de um objeto, ele não tem sentido intrínseco. E nem funcionalidade intrínseca. Isso daqui tem funcionalidade intrínseca. Ele faz algumas coisas independente de vocês. Mas o próprio sentido de um celular, quem dá são vocês. Se vocês não vierem, não participarem da peruada, não animarem os seus amigos, ela vai ser alguma coisa estranha. Vocês não vão ter feito parte e ela vai se perder. É importante que vocês entendam que o sentido disso tudo que a gente está falando foi dado pelos estudantes, que foi o que eles falaram, mas isso depende intrinsecamente de vocês. E o sentido novo depende de vocês. Então, assim, vira para o seu amigo, para sua amiga, falou: vamos nessa coisa, vamos comprar uma fantasia. Não tem dinheiro para fantasia. Faz uma placa. Imprime uma placa. Tudo dá para ser feito, não precisa ser perfeito. O ótimo é inimigo bom. Então, assim, você precisa só fazer alguma coisa para estar aqui. E esse é o essencial. Se não conseguir a fantasia também, tudo bem. Sabe? Venham de cabeça aberta, aproveitem bastante. E como a diretora falou, não precisa de celular. Porque assim, se você vier sem o celular, você vai estar sem o celular. Se você vier com o celular, você vai ficar sem o celular. Então assim, gente, isso é já resolvido. Né? Então, eram essas contribuições. O Grito do Peru vai ser incrível. Ele acontece antes da peruada. Vocês vão saber já mais ou menos quando vai ser. Fiquem espertos. Ah, não, mas eu vou precisar estagiar mesmo, não tem o que fazer. Traz uma muda de roupa. Coloca a sua roupa bonitinha dentro de uma sacola de lixo, dentro da sua mala, amarradinha, ela não vai molhar você. Se aproveita aqui, depois vai e acabou. Gente, tudo dá para fazer com planejamento, entendeu? Aproveitem o rolê planejando, vai ser incrível. Muito bom dia, jovens peruanas e peruanos. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o que é a peruada? A peruada é um evento carnaval etílico circense com crítica política, como ressaltou o Vitão, e com beijo na boca. É disso que se trata a peruada. Vocês já entenderam. Bom, e a peruada, ela se insere realmente nas nossas tradições. As nossas tradições de transgressão, de crítica. O que aconteceu aqui? Isso, na verdade, a peruada, a gente tem documentação que trouxe, como muito bem ilustrou a professora Nelisa,
a partir do início do século XX. No entanto, ela diz respeito àquilo que é a alma dos estudantes do Largo de São Francisco. A partir de 1828, né, quando começa o nosso curso, que foi previsto em 1827, em março de 1828, essa cidade modifica-se completamente. Essa cidade era uma cidade que não tinha nada. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais Dom Pedro I expressamente disse que escolheria São Paulo para estabelecer o curso jurídico. Então aqui era um lugar de passagem de quem vinha de Santos e ia para o interior de São Paulo. E essa cidade se inicia assim. E os professores, imagina só, se os professores muitas vezes, ou não mais das vezes, são pessoas sisudas, chatões, né? Hoje em dia, imagina no século XIX. E os estudantes se contrapuseram exatamente a isso, né? Jovens desafiadores daquele tipo de conduta daquelas pessoas, e começaram a se juntar em festas, em confraternizações. A gente tem registros históricos no século XIX de estudantes arrumando confusão com professores no teatro, na ópera em São Paulo, né? Uma que ficou famosa foi o então diretor, que era o conselheiro Brotero. Ele estava assistindo uma ópera e os estudantes estavam tirando sarro, fazendo barulho, e aí ele desafiou os estudantes e os estudantes responderam a ele, e ele então propôs um duelo com um estudante, né? E aí a turma do Deixa Disso abstraiu dessa situação, né? Então, veja, que o que eu quero dizer, os estudantes sempre desafiaram, sempre transgrediram, sempre trouxeram um senso de humor para essas arcadas. E é isso que se trata. No início do século XX, a professora Nelisa trouxe esses eventos que faziam parte de trotes acadêmicos, na verdade. A origem da peruada são trotes acadêmicos. E o que acontecia? Os alunos do segundo ano, que eram chamados de calouros enfeitados, faziam os calouros e os iniciantes passearem com eles fantasiados pela cidade de São Paulo para fazer papel ridículo e discursos. Essa é a origem da peruada. Isso se dava no início do ano. A partir de 1948, como trouxe a professora com o caso do furto dos perus, do professor Mário Mazagão, né, que era de Direito Administrativo, ficou muito bravo com isso. Aliás, ele que potencializou a peruada em outubro, porque a partir deste furto, ele ficou tão louco com isso, saiu a capa do Jornal do Estado de São Paulo no dia seguinte, a manchete era estudantada ou vandalismo, chamando os estudantes das arcadas de vândalos, que furtaram os perus do professor. E a partir daí, então, a Ordem do Peru instaurada, se iniciou este evento a partir de 48, sempre em outubro, e sempre com sátira, com crítica, que é aquilo que caracteriza os estudantes dessas arcadas, que caracteriza vocês, né? Então é a diversão, é a alegria, é o álcool e o beijo na boca, como eu disse, mas enfim, é um pouco de tudo isso nesse evento mais do que especial, não é? Então isso está nas nossas tradições, isso com certeza se inicia pelo menos pelos nossos registros a partir do início do século XX, né? Depois de 48 só muda na verdade a data e se cunha o nome, né? Peruada, e que nós tivemos nesse interregno desde 48 um período em que não ocorreu a peruada, né? De 1973 a 83, durante a ditadura militar, não teve peruada na maior parte do tempo, e essa magnífica peruada que se inicia a partir de 83, quase ininterruptamente, né? A Covid-19 não permitiu isso recentemente, teve um rei, porque desde 1983, Vitão é o nosso rei. Então, por isso que a presença dele aqui é extraordinária, né, para nós, porque esta pessoa magnífica é quem está à frente deste evento desde então. E que na minha época, quero falar um pouquinho das peruadas que eu vivenciei, né? Eu fui aluno de 1995 a 1999, e que nós não tivemos os animais que nós tivemos em 83, né? E 88, o elefante, até tem registro, o elefante arrancando uma árvore na frente das arcadas. A primeira coisa que o elefante fez, nossa, coisa impensável hoje em dia, imagina. Mas nós tínhamos o peru, né? O peru mesmo. E
E, aliás, a simbologia do álcool e do peru se aproxima porque faz parte da cultura sertaneja dar cachaça para o peru antes do abate. E isso tem a ver também com esta simbologia da peruada que se soma também. E na nossa época, professora, era a caninha, Jamel, a caninha do bacharel, que era misturada com groselha e às vezes outras cositas más, e que as pessoas então faziam um percurso sob efeito desta substância, né, bastante interessante e inebriante. E vou contar para vocês, nós vamos aqui também ouvir um ex-aluno que vai contar para nós na década de 80 como é que era, vou contar minha experiência dos anos 90 de peruada. E era assim, meus amigos. Começava então, há coisas, claro que similitudes, a essência é a mesma, mas detalhes talvez mudem. A peruada se iniciava às 10 horas da manhã, concentração aqui dentro, né, dentro da faculdade. Não existia cercadinho, pulseira, nada disso. Era um negócio aberto, entrava e saía quem quisesse. Né? Então a concentração começava às 10 horas e já o consumo de álcool ou substâncias de efeitos análogos aqui dentro já se iniciava neste momento. Algumas pessoas, é uma recomendação aos jovens peruanos e peruanas, já queimavam, já está gravando isso, cara, meu Deus. Puxa vida, depois eu me retrato. Alguns queimavam a largada, não cometam esse erro, né? Se alimentem antes em casa, tomem bastante água, passem protetor solar e vem. E alguns queimavam a largada já aqui, puxa vida. Isso não é possível. Aí, quando dava um determinado momento, então o trio elétrico ficava lá fora, em determinado momento saía o bloco, né? A peruada começava o seu percurso. Ela virava aqui à esquerda no Largo São Francisco, descia ali Líbero Badaró, onde hoje a Secretaria de Segurança Pública era o Tribunal Regional Federal, né, da nossa região. Ela virava ali no Viaduto do Chá, ela ia em direção ao Largo do Aroche, República, São Luís, e ela já estava todo mundo alucinado, né, nesse momento, né, então era a Jamel, né, que o pessoal consumia, e cerveja também. O 11 de agosto distribuía latinha de cerveja, tinha isso. A certa altura, nesse momento já da São Luís, jogavam a cachaça numa mangueirinha, ficava todo mundo com a boca aberta, um espetáculo assim um pouco forte. E cenas incríveis aconteciam no meio do caminho. Eu contei agora há pouco para minha orientanda, para a Cíntia, eu falei que no meu primeiro ano, calouro, as coisas que eu vi, eu fiquei realmente abismado. E talvez possamos daqui a pouco falar uma ou outra coisa. E a peruada, ela terminava o percurso aonde? Ela terminava na Praça João Mendes. Ela terminava em frente ao Fórum João Mendes, e onde havia um desafio final, que era o desafio da escalada do Fórum. Então, o que acontecia? Já se sabia, já havia essa expectativa, então o diretor do fórum mandava fechar o fórum imediatamente. A hora que chegava os peruanos, já fechava a entrada. E, uma informação importante, a polícia militar acompanhava todo o percurso, porque fechava a rua de São Paulo, ela precisava acompanhar. E nós, estudantes já tem prescrição, cara, nós íamos xingando os policiais o percurso inteiro, ofendendo os policiais, A coisa mais leve que era dita a eles era aquela crítica política dizendo: você de farda também é explorado. Isso era a coisa mais leve. Mas aí, depois de alguns metros de peruada e alguns litros de Jamel, as pessoas começaram a falar outras coisas, xingavam e tal, e eles não mexiam nem a retina, nada. Eles acompanhavam. E aí, quando chegava nesse momento final da escalada do fórum, aí, professora Melissa, vinha a ordem do comando de proteção do patrimônio público.
é o momento onde eles expiavam todo o ódio nutrido durante todo o percurso. Porque o que se consistia a escalada do fórum, esse desafio? Era subir no fórum por fora, escalar o prédio pela janela e subir, todo mundo bêbado, subindo pela janela e ganhava aqueles que conseguiam entrar no cartório no primeiro andar, porque a janela estava aberta, ou chegar lá, alguns caíam, sim, no meio do... Era um espetáculo um pouco forte, de alguma sorte de violência. E algumas pessoas caíam e outros poucos conseguiam entrar e tal, os funcionários do fórum riam, os PMs não riam. Não riam. E a ordem do comando era não deixar subir. Aí, meus amigos e minhas amigas, vinham as cacetadas. Vários alunos apanhavam. Em 1998, não sei se posso citar nomes, um professor, hoje professor do nosso departamento, e aí, Toninho, tudo bom? Hoje professor do nosso departamento, não vou citar nomes, né? Posso falar do time, enfim. Ele apanhou forte no desafio da escalada do fórum, né? Saiu sangue e tal, e cacetada na cabeça. E depois, inclusive, os alunos se juntaram para ir à corregedoria da Polícia Militar para darem, então, notícia desse abuso, né, de autoridade. E fomos muito bem recebidos na corregedoria da Polícia Militar. Eles forneceram para nós livros com fotos de 100 mil PMs, todos iguais, com o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, para identificarmos quem tinha batido. Eu falei, mas quem estava no dia de plantão, de serviço? Não sabemos, não tem registro. Enfim, não deu em nada, né? Mas fazia parte do espetáculo da peruada. Aí depois da escalada no fórum, os sobreviventes voltavam para a faculdade, onde ficavam espalhados aqui, na sala do estudante, aqui fora. Aí vinha ressaca moral, já de alguns que tinham condições, enfim. Mas tinha os perus, tinha a comida dos perus. Isso, para quem não conseguiu o banquete dos perus. Retornar, era servido perus fatiados, com arroz e tudo. Para quem não estava em coma. Quem não estava em coma podia descer e aí se fartar aí de peru para valer mesmo. E agora eu vou denunciar se quem escalou, um dos que escalaram, acho que foi o 5º ano, me pediu uma sugestão para eles fazerem uma fantasia que eles queriam que eu... Vocês não sabem, mas eu sou pai de santo também. E eu sugeri a eles que fizessem a lavagem, como faz a lavagem do Senhor do Bom Fim, sair distribuindo águas de cheiro desde da escadaria descendo, e eles se fantasiaram-se de baianas. Lavaram a escadaria da faculdade. E lavaram a escadaria da faculdade. Se empolgaram tanto que resolveram sair na piruada vestidos de baiana. Um desses alunos era o professor de vocês, Pierre Paulo. Ele que escalou sim, foi preso, que apanhou, teve que ter processo. Então, essa era o detalhe que eu queria falar sobre essa situação aí, tá? Bom, mas lembrando a vocês sempre que o que acontece na peruada permanece na peruada, por favor. Naquele momento histórico não era comum, não tinha celular com câmera, né? Então todos nós conseguimos passar mais ou menos incólumes por esse período. Hoje, como disse nosso colega, não leve o celular, porque eu considero, se você levar o seu celular à peruada, é uma doação que você está fazendo. Não tem crime de furto, na minha opinião, porque você está doando o celular para terceiros. Não é? E evitando também o constrangimento de registrar certas coisas irregistráveis, que é melhor serem esquecidas, é melhor não serem gravadas para sempre. Mas quero dizer a vocês que, então, é essencial a presença de cada um de vocês na peruada, é essencial esse momento de alegria, é essencial esse momento de alguma sorte de entorpecimento,
e de amor, enfim, esse momento de confraternização de nossas tradições, então, destas arcadas. Quero dizer a vocês que é muito importante, então, como vai, professor Coveda, tudo bem? Esse momento de confraternização estudantil das nossas arcadas. Puxa vida, tá vendo? Caminho, enfim. Mas eu não tenho, assim, relatos pessoais e tal, não são possíveis, infelizmente. Eu me lembro de algumas coisas impressionantes. Eu lembro que na minha turma, vou contar só 2 coisas antes de passar a palavra, só 2 pequenas curiosidades. Na minha turma, nós tínhamos, professora, um aluno que era policial. Né? Não sei por que aconteceu isso, mas, enfim, nós tínhamos na minha sala, no primeiro ano, um aluno policial. E esse sujeito era muito rígido, né? Muito bravo, talvez possamos falar quando nós estamos gravando, era o bolsominion no período, né? Enfim, não existia isso. E aí esse sujeito, todo machão, todo não sei o quê, cheio de preconceitos. E aí, na peruada, eu vi, ninguém me contou. Aí, a certa altura, já ali quase na República, uma hora ele cai no chão, bêbado, cai no chão, pá. Neste momento, um morador de rua vai em direção a ele, seco, e abraça ele e dá um beijo lascivo a esse aluno policial. Eu realmente fiquei impressionado também. Também uma aluna da minha sala, parecia uma novinha, tinha talvez 16 anos, e toda delicada. E tinha um sujeito aqui atrás que tomava conta dos carros, era o Sangue Bom. Lembra do Sangue Bom? Tinha uns 60 anos, altão e tal. E o beijo apaixonado que ela deu no Sangue Bom realmente é uma das coisas que eu nunca esqueci e ficaria para a literatura, né, dos romances brasileiros, aquela lascividade, aquele apetite voraz do Bertino, que foi aquele beijo, né, depois de alguns percursos da peruada. Então, realmente, sem citar nomes, mas chega. E realmente é algo marcante, é algo que pelo menos você precisa estar juntos. O nível do desbunde dependerá de você, cuidado com o que você vai fazer, mas é muito importante a sua presença na peruada, se divertindo, é muito importante a sua presença nesta festa do Grito do Peru, gritando: ei, 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 Vitão é nosso rei! Bom dia, meu nome é Otávio, eu nem sei o nome da minha turma, o número da minha turma, porque naquele tempo não se falava nisso. Então eu entrei na faculdade em 1981 e saí em 1985, milagrosamente, porque me formar em 5 anos é uma surpresa até para mim. Mas eu queria, antes de começar a falar, saber de vocês, a maioria aqui é de calouros e segundanistas, não? É isso? Ótimo. Porque é para vocês mesmos que eu queria me dirigir e contar um pouco desse período que eu vivi aqui na faculdade, que foi um período muito rico. Eu vivi Direta Já, eu vivi a retomada da peruada e uma porção de coisas que aconteceram no meu tempo e que eu tenho certeza que como são essas as minhas memórias, vocês terão as suas também. E a pendura é também uma coisa que é outra tradição da faculdade, que nós sabemos que é uma tradição franciscana. E o foco aqui, pelo que me falou o Vitão, como conversou comigo, e eu senti que ele tem toda a razão. O foco é a peruada continuar sendo uma peruada e não uma micareta. É isso. E por que isso? Porque uma micareta não tem sentido político, não tem sentido de crítica social, não tem sentido de nos colocarmos com relação a temas atuais
que interessam a todos de uma maneira mordaz, de uma maneira bem-humorada, de uma maneira de crítica que se faz para que se corrija mesmo aqueles exageros, aquelas coisas que a gente não suporta, não é? Então, por exemplo, eu não era de fantasia na peruada, porque eu fotografava as peruadas. Então, eu era muito comportado, não bebia, nada disso. Ia assim, de cara limpa. Às Nossa. vezes, Ninguém bebia. ninguém. Né? Não. Então, mas eu acho até uma pena que vocês não possam mais ir com o celular na peruada, porque as fotos que nós vimos hoje, elas vieram celulares, a grande maioria delas. Então, como fotógrafo, eu faço um apelo. Aqueles que se sintam seguros para levar o celular, levem, porque vocês vão poder levar para adiante e ver essas fotografias em outros tempos. Mas, em 1981, no ano que eu entrei na faculdade, não teve peruada. Em 82 também não. E a minha turma, recentemente, montou um livro de contos, causos, essas coisas que a gente guarda na memória do nosso tempo de faculdade. E eu contei, então, a história, que a minha versão, né, como eu enxergo, que foi a retomada da peruada, a retomada dessa tradição, que a gente sequer tinha ouvido falar. Nós não sabíamos o que era mais a peruada. O que aconteceu foi que um colega que recebeu, ou esteve com alguém que falou da peruada, ele percebeu que nós tínhamos uma missão a cumprir, nós tínhamos que retomar aquilo. E aquilo era o quê? Ninguém sabia. Então ele tinha uns recortes de jornal, e ele chegou no 11 de agosto, e com aquelas coisas, no 11 de agosto, eu suponho que seja a mesma coisa até hoje. Naquele tempo, o restaurante do 11 de agosto era muito importante para nós que estagiávamos e tudo. E tinha dinheiro para comer em restaurante, assim, era bandejão do 11 mesmo, né? E então a gente se reunia no 11 de agosto, o pessoal que saía da manhã ia almoçar, o pessoal da noite chegava a 1h da tarde para ir tomando cerveja até de noite, aqueles que gostavam e tal. E aí o Evandro, né, que chegou com essa pasta, começou a falar daquilo. E parou. O 11 fez aquele silêncio e começou a escutar, e ele falou da peruada, falou de tudo isso. E daqui a pouco as conversas começaram a voltar, mas alguns de nós ficaram ali e ouviram o resto que o Evandro tinha a dizer. E foi nesse momento, então, que eu posso dizer a vocês que foi a sementinha que trouxe de volta a peruada. Porque, a partir dali, nós começamos a fazer alguns movimentos. Eram 4 pessoas só. Ninguém tinha experiência nenhuma, ninguém sabia o que fazer. Mas o fato é que isso aconteceu algumas semanas antes da eleição do 11 de agosto. E a gente não sabia que data fazer a peruada. E a tradição maior era da peruada assim, no dia 13 de maio. Mas não casava com o período que a gente estava, e nós tínhamos muito a dizer. Então, a ideia foi que a peruada fosse situada na sexta-feira antecedente à eleição do 11 de agosto. Então, a eleição do 11 de agosto é numa sexta-feira, fizemos a peruada uma semana antes, e acho que assim tem sido desde então. E o que eu sei é que a gente não sabia o que ia acontecer. Nós lançamos lá um periódicozinho que deu 8 números, chamado Glu. Então, na capa do primeiro, acho que tinha um peru, e ali histórias de acontecido. Essa história que a professora contou do roubo dos perus, que os estudantes invadiram o Parque da Água Branca, eles pularam o muro, e eles roubaram os perus que estavam na exposição, eram perus premiados da exposição. O Parque da Água Branca fazia esse tipo de coisa. E convidaram realmente o professor, eu pensava que era um churrasco aqui no pátio, mas pelo visto foi um jantar. Enfim, foram contando histórias, e eu mesmo tive contato com um ex-acadêmico dessa turma de 48, estava presente
ele era compadre do meu pai, e ele fez questão também de me mandar o material que ele tinha. Como hoje mesmo, eu vi o Tiago, que está lá na ponta da mesa, com uma pastinha que recebeu de um ex-aluno que tinha guardado essas coisas, reportes, que eu estou louco para olhar com o minúcio que tem ali e aprender mais sobre a peruada, porque hoje eu aprendi muito aqui, ouvindo vocês todos, professora, o professor Luciano também. Mas então, o que eu queria dizer a vocês é que ninguém sabia o que ia acontecer na peruada, e a peruada foi um movimento espontâneo assim, dos estudantes. Ela nasceu aqui, ela renasceu aqui, e renasceu de uma maneira espantosa, porque, de repente, eu cheguei na faculdade no dia da peruada, de manhã, e eu achei que ia ser um fracasso, porque eu cheguei cedo. Cheguei muito cedo, eu não tinha ninguém aqui. Aí eu falei, ixi, o que vai ser isso? E vi uma pessoa de fantasia aqui, outra ali. Conforme foi passando o tempo, as pessoas foram chegando, fantasiadas, aquilo foi pegando fogo. Bom, eu sei que houve uma parcela de alunos que sequer saiu da faculdade, não deu conta, ficaram tombados no chão de tanto beber. A Jamel já foi desse dia. O primeiro dia de resgate da peruada, já apareceu alguém tinha um contato nessa Jamel aí, então a caninha do bacharel surgiu nessa peruada já. E o 11 de agosto, que era então o lugar dos almoços e tudo, não teve almoço esse dia. As cozinheiras, os funcionários, tudo, pegaram aquelas panelas para misturar Jamel com groselha, eu nem sei direito o que é que tinha lá, mas as garrafas de pinga colorida odiavam tudo. E a cama que o Vitão cita foi dessa peruada. A cama, o Geraldinho, nosso colega, que hoje mora, ele é do Tocantins, naquele tempo era Goiás ainda. O Geraldinho conseguiu, eu sou ex-morador da Casa do Estudante, morei lá, e posso dizer a vocês que a Casa do Estudante tinha camas iguais nos quartos todos, chama-se cama padrão, é uma cama que vocês já devem ter visto várias vezes em vários lugares, mas eu acho que o mais estranho é que era uma cama de casal. Isso aqui não é estranho. Na Casa do Estudante era estranho, porque, né? Para ajudar os estudantes a se integrarem. É verdade. É a integração, tá certo. Mas o Geraldinho botou rolemãs embaixo da cama e os estudantes puseram uma faixa, cama, quarto cor-de-rosa, e foram. Só que quando eles foram pela Avenida Ipiranga, uma colega que estava cansada, tinha bebido um pouco demais e tudo, ela deitou na cama. E a cama ficou pesada. E os estudantes estavam cansados de empurrar. Eu sei que vários mendigos ajudaram a empurrar a cama com a nossa colega lá. Não estava dormindo, ela estava fantasiando, digamos assim, né? E eu sei que foi uma coisa que marcou aquela peruada, marcou e foi muito bom. A peruada seguiu adiante. Naquele ano nós não paramos na Avenida São Luís, em frente à casa do professor, ao apartamento do professor Gofredo. Isso aconteceu algumas peruadas depois. Mas já houve a primeira escalada do fórum. Os estudantes, eles... Não era só a bebida. Eu tenho que ser sincero. Ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo daquele jeito. Porque os estudantes saíram da faculdade pela contramão, sem nenhum planejamento, para fazer um circuito. E o trânsito parou, as pessoas olhavam para nós na avenida, ali no viaduto do Chá, e elas não sabiam se aplaudiam, se reprovavam, não sabiam o que fazer. Não tinha. São Paulo parou, aqui o miolo parou. E quando foi chegando lá no fim da peruada, as pessoas estavam cansadas e não sabiam onde iria terminar a peruada. E aí alguém resolveu invadir o fórum, que já tinha naquela época uns seguranças vestidos de preto, assim, no saguão de entrada, sabe?
E aí, os seguranças fizeram uma corrente humana e contiveram os primeiros. E logo perceberam que não adiantava só a corrente humana e fecharam as portas de fora. E os estudantes começaram a trepar naquelas grades verdes lá e tudo. Eu nem sabia que depois eles tinham realmente se proposto a escalar em outros anos. Assim. Embora eu estive na maioria das peruadas, embora eu não tenha participado como estudante, mas eu acompanhei, porque eu tenho um relacionamento, assim, vamos dizer, uma razão muito especial para mim. Eu conheci a minha namorada e esposa e mãe dos meus filhos na peruada. Exatamente. Foi muito legal. E nós tivemos um filho que nasceu no dia da peruada seguinte. É isso mesmo. Então a nossa relação com a peruada, vocês dizem assim, que o que acontece na peruada fica na peruada, nem sempre é verdade. Né? Duas coisas rápidas. 1, não criem falsas esperanças. 2, usem camisinha. Olha, apesar de tanta sapiência do querido colega Luciano, eu preciso dizer a vocês que para mim foi maravilhoso que tivesse acontecido assim para mim. Porque eu continuo entusiasmado pela peruada e eu gostaria de ver a peruada continuar sendo a peruada que eu vi acontecer e que já veio de tanto antes, com tantos anos, eu nem sabia, 1905, pelo que falou a professora, que já havia peruada. Para mim é uma surpresa, mas é uma maravilha de surpresa também. Então, eu vou dizer a vocês, a minha mulher está aqui, está presente hoje no recinto. E vocês, se olharem em volta, vão descobrir quem é. Quem é? Tem que levantar. Eliane, levanta a mão aí no cantinho lá. Aê! Então, apesar de tudo que foi dito aqui nessa mesa, eu preciso dizer a vocês que a peruada também é um evento família. Mas olha, a brincadeira é boa, mas a verdade é que quando a peruada estava sendo gestada ou para renascer, eu tive um colega que a definiu assim: é uma passeata político-circo-carnavalesca de protesto. Isto é a essência da peruada para o Evandro, que foi o colega que trouxe de volta essa ideia, que trouxe esse germe, essa grande árvore, eu diria, que tem dado tantos, para mim, frutos, né? E que me orientou. E eu queria dizer que na minha maneira de ver, a peruada, ela é ampla, geral e restrita. Essas coisas eram um lema do período de abertura política. A anistia tinha que ser ampla, geral e restrita. Eu dizia que a peruada tinha que ser ampla, geral e restrita. O que eu quero dizer com isso? Na peruada é o protesto. O protesto contra o que você achar que deve protestar. É o protesto de todos. Não é o desta corrente ou daquela corrente. Todos são bem-vindos. A peruada não merece menos do que todos. E é por isso que vocês precisam ver que esta é a hora de vocês começarem a pensar em como participar da peruada. E eu vou ver vocês lá. Com certeza disso. Vai estar fotografando. Já estou sabendo que esse ano vai ter concurso de fantasias para peruada. Então vão ser premiados aí os grupos, porque as fantasias, vocês viram, são grupos, né? Os alunos se unem em pequenos grupos, decidem sobre o que vão protestar, o que querem falar, que mensagem social querem transmitir, né? E as melhores fantasias, que não são as mais luxuosas, não são as mais bonitas, não, são as mais criativas, são as mais importantes no sentido de crítica política. Essas vão ser premiadas.
Então, assim, levem a sério essa festa. Possível. Né? Levem a sério, dentro de todo o humor que essa festa exige, levem a sério o processo político. Então, olha, eu já cobrei aqui do meu amigo Tiago, nosso amigo tesoureiro, que, como o nosso amigo Ana já disse, ó, existia um jornalzinho na faculdade chamado Glu Glu Glu. É um jornalzinho que fala do trajeto da peruada de todos os eventos da peruada, até aqueles concursos de poesia é editado no Glu Glu Glu. Então, tudo que foi interessante é editado e distribuído aos alunos, e eu sugeri também que eles distribuíssem aqui as outras faculdades que partiam, mandar para eles saberem o que vem para cá, que não é só a micareta, essa é a pauta que nós viemos aqui para tratar, isso não é uma micareta. É carnavalesca, é circense, é tudo, mas o político não deve ser esquecido. Então esse jornalzinho, eu pedi a eles que editassem novamente, e para ser distribuído para vocês e mandar para as outras faculdades para saberem que estão vindo para cá, vai ser recepcionado pelos alunos da São Francisco, então quem tem voz é vocês. Tá? Então, por favor, façam isso. E quanto à questão de fotografia, sempre existiu também um xaxá aqui que fotografava todas as peruadas. Então, vocês podem sim, vocês se não quiserem trazer o celular, tem sempre aquela faixa, peruada 2022, para ele falar com o tempo, que lá eu fico recepcionando vocês e ali tem o fotógrafo oficial, que vai bater foto de tudo, então não se preocupem com essa, tá? Desde que o 11 se responsabilize pelo fotógrafo, sempre existiu, que também agora as últimas peruadas não estavam dando mais. Certo? Então é isso, um beijão para vocês e até o grito do Peru. Eu queria falar uma coisa rápida, que ao ser que a professora Elisa disse de fantasias iguais, e isso é muito comum, grupos com a mesma fantasia, né? E andar em grupos na peruada é muito importante para a autoproteção, é como no reino animal. Os animais mais debilitados precisam do grupo para poder sobreviver na selva. Então andem em grupos para evitar crimes e outras coisas. Essa é a minha dica para vocês, pessoal. Me sigam para mais dicas. Oi, gente, bom dia. Eu vou fazer uma fala bem rápida, até porque, apesar de eu estar no quarto ano da faculdade, agora está tudo melhor, um pouquinho melhor. Bom, meu nome é Thiago, faço parte do Centro Acadêmico de Agosto e, no geral, eu sou responsável pelo setorial de cultura. Então, toda a questão documental do 11, todos os documentos, tudo que vocês puderem imaginar de coisa velha, sou eu que cuido. E boa parte das coisas velhas que restam na memória dos estudantes é sobre a terceira sexta-feira de outubro. Aliás, eu passei ali para a galera, tem algumas fotos do Xaxá, que era o fotógrafo oficial da faculdade, que está no acervo dos estudantes. Então tomei muito cuidado, assim, porque ele está se desfazendo. Mas é isso, são várias fotos sobre a peruada. E eu aproveitei para trazer para vocês também alguns documentos que foram doados recentemente para o acervo da família do Paulo Menberg, que foi aluno aqui na faculdade durante a década de 40. E uma das peruadas mais marcantes dessa década foi em 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em que o tema central da peruada foi justamente abaixo ao fascismo e abaixo ao nazifascismo. E o que é muito louco de se pensar, né? E também de ver o quanto a peruada desde sempre teve esse caráter estritamente político. Logicamente, né, tinham elementos de farra, os elementos etílicos da vida, mas é incrível ver como isso se manteve e como isso pode se manter para o futuro. Então, eu só fui em uma peruada, por conta da pandemia, mas a minha peruada foi muito marcante, foi certamente a melhor semana que eu tive da minha vida.
E o que eu posso dar de recomendação para vocês é aproveitem cada segundo. Cheguem cedo, sabe? Se organizem, porque cada segundo vale muito. Tanto no Grito do Peru, na quarta-feira, como na Peruada. É um momento muito marcante, principalmente, apesar, imagino que tem pessoas do primeiro, do segundo e até do terceiro ano, todas elas nunca tiveram a oportunidade de estar numa Peruada. Então, cara, aproveitem, sério, é incrível. Tanto que a gente está vendendo ali ingressos da Peruada, fazer uma publi aqui, por favor, compre. E, bom, gente, eu acho que é isso. Quem quiser ver alguns documentos da década de 40, a gente tem um diploma de burro, como a Peruada começou na década de 30, tem um diploma de burro de 39. E, Tiago, o diploma de burro dizia o seguinte, a Peruada terminava, então os calouros enfeitados, dando esse diploma para os novos calouros, e o que consta nesse diploma é o seguinte: nem tudo que reluz é ouro, nem todo sopapo é murro, nem todo burro é calouro, mas todo calouro é ouro. Bom, é isso, gente. Eu gostaria de agradecer também a todos vocês que vieram. Esse evento foi um pedido do rei, então eu não teria como eu negar qualquer pedido do rei. É sempre uma honra estar com ele. Então, quem não conhece o nosso rei, conheça ele. Cara, só de histórias, que toda vez que eu te encontro é sempre uma história nova, é sempre uma vivência nova, e é simplesmente incrível. A faculdade que a gente tem hoje, a São Francisco que a gente tem hoje, só existe por causa do Rei Vitão. O departamento jurídico só existe hoje por causa do Rei Vitão. A Casa do Estudante e sua resistência política que existe até hoje, só resiste até hoje por causa do Rei Vitão. Se o Rei Vitão fizesse uma delação premiada, ele derrubaria a República. Certamente, certamente. Vocês sabem, eu também fui morador da Casa durante 10 anos. Então eu conheço muito bem todas as situações, as mais, sabe, da Casa do Estudante. Ali morou Gerda, aqui na faculdade tinha uma estudante, só um casozinho que eu vou contar para vocês, que era a Catifunda. A Catifunda, ela era naturalista. Por ser naturalista, ela chegava na faculdade, ela tirava a blusa, ela ficava de peito para fora, era essa a situação mesmo. Então, quando ela entrou até com o mandado de segurança, pedi para ter a autorização para ela entrar, assistir às aulas nua. Ela, não, claro que não foi atendida, mas ela entrou. E eu orientava ela que ela podia fazer essas coisas. Olha, então, eu pedi a palavra um instantinho aqui. Eu não vou falar sobre aquela pintura ali naquele restaurante da Rua Augusta, que ela tirou a blusa, e você tirou a roupa também, sim, os dois subiram em cima da mesa, e tem retrato no Jornal do Estado de São Paulo. Não é disso que eu vou falar. Eu vou contar rapidamente uma passagem que é a seguinte. Falou-se dos animais aqui, não é? E o fato é o seguinte: o circo, ele não pode transitar com animais pela cidade. É uma lei muito antiga que existe em várias cidades. Eu imagino que haja muitas razões para isso, né? Mas eu era, então, trabalhava em conjunto com um advogado que era secretário da Cultura do Jânio Quadros. O Jânio Quadros é formado aqui, não sei se vocês sabem disso, né? E eu, então, num dia cheguei no 11 e falei: olha, vai ter a Peruada, vocês façam o ofício, falando com a diretoria do 11, façam o ofício, me entreguem, peçam o que quiserem, que eu vou encaminhar o ofício de vocês. Encaminhei através do secretário da Cultura. Eles pediram tudo, e tudo foi atendido, porque o Jânio Quadros despachou assim: confio nos estudantes, há Anhembi para ser atendido. Era esse o despacho que ele despachou de próprio punho no requerimento do 11 de agosto. Bom, então liberou, e a gente convidou na véspera, 2 dias antes, um circo grande em São Paulo, e nós convidamos o circo, e o circo, na primeira peruada, o circo deu cano.
não foi dessa para. Na de 86, o circo veio, mas veio de um jeito que eu morri de medo, porque em cima dos caminhões tinha elefante. Uma colega subiu nas costas do elefante e davam bebida para o elefante, e o elefante bebia tudo que davam para ele. Tinha jaula com tigre, jaula com leão, e as pessoas perto, assim, completamente inebriadas, aquela situação, e o meu medo era que um braço fosse arrancado. Por isso eu acho que não deve ter mesmo animal mais na peruada, viu? Mas saibam disso, que essa história de peruada, de coisas aqui da faculdade, ela deixa lembranças em todos que foram pela peruada. Deixou no Jânio Quadros, isso nos ajudou a fazer uma boa peruada em 86. Isso aí. Então é isso, meus amigos. Lembranças dessas arcadas que nós cantamos com emoção, em cada canto do largo nós largamos nosso coração. Muito obrigado. Excelente peruada para vocês.